todos, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo. Deixa eu colocar na tela aqui para nós. Olá a todos, boa noite, sejam Peraí, bem-vindos. deixa eu só tirar um. Ótimo. Agora tem que colocar o texto certo, né? Já fiz bagunça aqui já. Então, é esse aqui. Agora sim. Agora acho que vai. Então, nós estamos. O nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos, é a escala espírita, tratando já do último item dessa escala, lá na primeira ordem, espíritos puros, é o item 113. É a primeira classe, né? É classe única. Antes de passar aqui para o Michel e iniciarmos o nosso estudo, quero convidar você a se inscrever em nossos canais, caso ainda não se inscreveu, que é o Kardec Tube, canal do Michel, e o canal Estudar Kardec. Quero lembrar que esse estudo aqui depois será repostado lá no Kardec Tube, né, para que vocês possam ir nas nossas playlists e fazer os estudos que vocês acharem necessários. Mas antes, vocês também curtam, comentem, compartilhem, convidem mais pessoas a vir fazer parte do nosso grupo de estudos, viu? Da mesma forma que vocês se inscrevendo aqui no Estudar Kardec, vocês vão também lá no Kardec Tube, se inscreva lá, se for possível, se você puder e quiser, torne-se membro, busque a opção Amigos do Kardec Tube para o estudo do livro dos médiuns, que acontece às sextas-feiras, que é para os assinantes. Estamos bem no início ainda do estudo do livro dos médiuns, então vale a pena você correr lá e já acompanhar junto conosco aí o estudo. Bom, tem do meu lado, como de costume, todas as segundas-feiras, Michel Macedo. Passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aí encerrando a escala espírita. Ficamos, olha, até dá para ver a data aqui, mas a gente ficou uns bons meses estudando esses itens tão importantes. E hoje nós estamos encerrando, tratando aí do espírito puro. E veio a calhar, né, um assunto que bem na época que nós estamos tratando do espírito puro, surgiu um vídeo num canal que se coloca como kardeciano, como kardecista, né? Se coloca como alguém que se pauta em Kardec nos seus conteúdos, um canal de alguma relevância, né? Porque atinge um bom número de pessoas. Surgiu justamente um assunto nessas últimas semanas sobre a questão do espírito puro. Então, acabou tendo uma coincidência na época que a gente ia tratar desse assunto. Esse canal é o canal Contexto Espírita. Ele produziu um vídeo, estou tentando ver a data certinho aqui, mas é um canal que tem, vejam, 12 mil inscritos, né? É um canal muito maior que o nosso, 10 vezes o tamanho do nosso. E ele publicou, achei aqui, ó, ele publicou há 11 dias um vídeo, Jesus é mesmo um espírito puro, em que ele vai ali levantar alguns argumentos defendendo a ideia de que defendendo a ideia que Jesus não seria um espírito puro e que essa ideia de Jesus espírito puro é apenas uma interpretação que o movimento espírita fez sem prestar atenção em Kardec. Ele, portanto, carrega a tese que ele e alguns amigos prestaram mais atenção e acabaram descobrindo isso, que Kardec não coloca Jesus como um espírito puro. Então acabou tendo esse mesmo assunto, né? E me chamou muito a atenção, algumas pessoas começaram a me enviar, porque geralmente as pessoas me mandam, né? Muita coisa. E me chamou muito a atenção o fato dele levantar uma questão que está absolutamente clara na obra de Kardec, né? E ele colocou
me parecendo que ou ele esqueceu ou ele ignora, não entendi como ele cometeu um erro tão grosseiro no seu canal, afirmando uma coisa que a gente vai mostrar hoje com a mais absoluta naturalidade. Vocês vão ver Kardec falando que Jesus era um espírito puro e ele construiu toda uma tese aí, auxiliado por algumas outras pessoas. Então a gente escolheu seguir mais uma segunda-feira para responder, aproveitar para responder, já que se trata de um canal que tem relevância, né? São 12 mil inscritos entre os kardecistas é muita coisa, embora ainda sejam números pequenos, mas entre os kardecistas representa alguma coisa. Então é importante que a gente mostrasse isso para as pessoas, né? Que pelo menos se ele não assistir, não aceitar, resolver negar o próprio Kardec, o que é estranho para um canal kardecista, né? Mas se ele resolver fazer isso, pelo menos as pessoas, o público pode saber que ele está cometendo um erro grosseiro. E como eu falei, nós vamos mostrar Kardec falando, nós não vamos simplesmente dar uma opinião, formular um raciocínio, porque aí poderia ficar aberto, né, a conjecturas, mas não, a gente vai mostrar Kardec falando textualmente, inclusive a gente conferiu no francês, Kardec dizendo que o espírito, Jesus era um espírito puro. Então, a gente comentou aí semana passada sobre o que que é um espírito puro e hoje a gente vai mais procurar responder e a gente pode fazer ainda algumas reflexões sobre o conceito de espírito puro que surgirem aí, né? Mas antes de entrar propriamente, eu passo para o Lauro também ver o que que ele quer abordar primeiro, se a gente já entra na resposta, como tu achar melhor. Não, algumas pessoas podem dizer, né, mas esse assunto é irrelevante. Não é não, né? Uma vez aqui pela própria lógica e acompanhando a escala espírita, lembrando que, né, o espírito protetor, ele é um espírito de uma ordem acima, então nós somos espíritos inferiores, então temos como espíritos protetores os espíritos bons. Uma vez que eu afirmo que Jesus é um espírito bom da escala espírita, logo eu tenho que admitir que Kardec, então, é um espírito inferior, que é algo inadmissível. A própria lógica, pelos seus escritos, pela forma como ele construiu a ciência, e como a gente vai ver, lendo os manuscritos, ler o próprio Viagem Espírita, as obras de Kardec como um todo, a gente vê que ele não é um espírito de terceira ordem. E aí você fica claramente expresso. Então, isso tem um impacto muito grande, né? Quando eu faço uma afirmação desse tipo, uma vez que um espírito de terceira ordem, ele pode se enganar de forma grosseira, que não é o caso, né, das obras de Allan Kardec, que quem estuda com profundidade sabe muito bem disso. Então, nós achamos muito importante tratar desse assunto, aproveitando o estudo da escala espírita, que os espíritos puros, a primeira ordem, né? Mas, Michel, eu vou trazer o texto aqui, tá? Você fica à vontade aí, caso você queira compartilhar alguma coisa, enfim, tá? Passo para você. Para tentar contextualizar um pouco, o Lauro levantou uma questão muito importante. Vejam, aparentemente essas coisas são inocentes e irrelevantes, né? Ou secundárias. O problema são as consequências que as coisas podem acarretar. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa com boa intenção, mas se a gente erra, mesmo com boa intenção, as consequências elas podem ser muito danosas, né? E isso basicamente é a história do movimento espírita, né? O movimento espírita sempre teve pessoas que surgiram com boa intenção e que acabaram sendo um desastre para a divulgação do espiritismo. E aí você vê que de boa intenção, e errinho aqui, um errinho ali, vão passando-se os anos e as décadas, e quando vê, a gente não tem mais nada de Kardec. Foi exatamente o que aconteceu com a história do movimento espírita, né? Cada pessoa foi colocando um tijolinho seu, uma ideia sua, um pensamentozinho seu,
É sempre assim, na sutileza. E aí, daqui a pouco, a gente olhou, não tinha mais nada do que tinha antes, não tinha mais Kardec. Então, esse é o problema das consequências, né, que as coisas podem acarretar. Foi assim na história do movimento espírita. Após a morte de Kardec, os continuadores da Sociedade Espírita de Kardec também pensaram assim: vamos continuar a obra de Kardec. E esse vamos continuar, eles foram cada um colocando o seu tijolinho. Só que o tijolinho da gente não é o tijolinho que é a qualidade de Kardec. Então, evidentemente, as pessoas foram colocando a sua cara para o trabalho, esquecendo de exaltar e priorizar Kardec. Cada um foi tentando dar a sua contribuição e acabou estragando tudo. Isso aconteceu na Europa, depois aconteceu no Brasil, depois a gente teve a tragédia da FEB, a tragédia do Chico, com a sua mediunidade sendo governada por um espírito pseudo-sábio, as centenas de obras, depois veio o Divaldo, que aí sim levou o espiritismo para uma coisa que não tinha nada a ver com Kardec. A gente chegou no final do século XX, não existia mais espiritismo de Kardec, existia uma gororoba, uma salada e de várias pessoas, e evidentemente com total menos qualidade, né? Mas aí aconteceu um fenômeno interessante, o fenômeno da internet, ele permitiu que pessoas que estavam mais preocupadas em estudar Kardec pudessem aí ter os seus canais, as suas redes e falar o que antes elas eram censuradas, proibidas no movimento espírita tradicional. Então a gente teve aí uma enxurrada de uma retomada dos chamados kardecistas. Então o que que são esses kardecistas? São pessoas que estudam com mais atenção a obra de Kardec, são críticas ao movimento espírita tradicional e vêm agora trazer reflexões tentando mostrar para as pessoas que o fundamento tem que ser em Kardec. Ele é o principal autor, é ele que a gente tem que estudar direto na fonte. Então nasceu esse movimento. Mas o que tem acontecido agora? Esse movimento de retomada de Kardec, ele está sofrendo uma nova fase, que é o seguinte: muitos kardecistas estão começando a cometer os erros que eles mesmos criticam no movimento espírita tradicional. Aquilo que o movimento espírita tradicional fez e acabou se desviando de Kardec, esses kardecistas, que são críticos a isso, não percebem que estão fazendo a mesma coisa. Então, toda vez que surge um canal kardecista, eu confesso que me chama muito a minha atenção, eu me dedico a observar, a seguir, comentar, chamar para conversar, porque o meu intuito é sempre ajudar, trocar ideia para a gente se fortalecer, porque eu acredito que os kardecistas têm que se ajudar. Então, sempre que surge algum canal que vai se destacando aí como kardecista, eu paro para dar minha atenção e para tentar ajudar ao máximo. Mas, ao mesmo tempo, também, eu consigo ver, já por estar tanto tempo nisso, eu já começo a ver se esse kardecista novo, se ele realmente tem um conhecimento profundo ou não. E, infelizmente, o que tem acontecido agora é que vários que são críticos do movimento espírita e estão produzindo conteúdo em nome de Kardec, como eles têm argumentos evidentemente melhores que o do movimento espírita, eles acabam acreditando demais na sua capacidade, no seu conhecimento, que é pouco, e acabam estudando pouco. E mas à medida que eles estudam pouco, eles seguem produzindo conteúdo. E aí eu uso a expressão, a fonte seca, né? Eles são muito bons em criticar o movimento espírita tradicional, mas depois que as críticas passam, como eles não estudam muito,
eles não têm mais o que dizer, e aí eles começam a inventar moda. Quando começa a inventar moda, começa a vir as bobagens. Então está acontecendo muito isso. Há muitos canais kardecistas que eles estão indo para um caminho que eles não estão vendo, ou estão aí, a gente não tem acesso à intimidade das pessoas, mas supondo que são pessoas bem intencionadas, elas não estão vendo que elas estão cometendo os mesmos erros daqueles que elas criticavam. Então, quando surgiu o canal Contexto Espírita, eu fiquei muito feliz. Por que que eu fiquei feliz? Porque é um senhor que fala muito bem, se comunica muito bem, fala bem com a câmera, tem uma boa voz, é excelente na comunicação, com uma boa imagem, com um bom cenário, uma boa edição. Eu disse, nossa, Kardec precisa disso. Kardecismo precisa disso. Pessoas no YouTube com qualidade. Mas eu comecei a ver alguns vídeos dele e eu fui vendo, não tem muito estudo. Tem excelentes vídeos, mas eu já percebia algumas dificuldadezinhas em entender, interpretar. Aí o que que eu faço? Eu procuro ver, tentar uma abertura, ver se a pessoa, né, se ela está disposta a conversar. Eu gosto de observar muito quem são, em quem essas pessoas se inspiram, que geralmente elas têm contato com outros criadores de conteúdo. Aí eu já vi que eu já percebi que ele tinha como uma espécie de amizade ou inspiração pessoas que eu sei que não entendem bem Kardec. Aí eu já começo a ligar o alerta. Eu digo, daqui a pouco a pessoa vai começar a falar coisas que ela não percebe que ela está falando sobre kardecismo, ela está se colocando como racional, está se colocando como alguém que estuda, que vê o que ninguém vê, mas está falando bobagem. E aí eu tento alertar a pessoa, mas geralmente as pessoas não não escutam, né? As pessoas teimam, elas acham que elas não querem ouvir todo mundo. Então eu já tinha percebido que ele tinha algumas dificuldades. Então mas esse último vídeo para mim foi a cereja do bolo e me preocupa muito, porque se ele for disso para pior, a gente vai ter perdido um excelente canal kardecista. Então, o que eu quero observar é como que ele vai se comportar agora, o seu canal, a partir desse vídeo. Porque me parece que ele está já indo para um caminho que a pessoa começa muito kardecista e daqui a pouco ela já está falando coisas que não estão em Kardec, né? E foi isso que a gente reparou. Ele gravou esse vídeo dizendo que Kardec jamais colocou Jesus como um espírito puro. E o vídeo tem muitos problemas de lógica, que eu precisaria ficar talvez umas 2 horas analisando frase por frase e mostrando muitos problemas. Ele entendeu muito, de uma maneira muito equivocada, o sentido de espírito puro. Ele faz umas conclusões que não são contraditórias. Tem muitos problemas no vídeo. Mas, para não precisar fazer uma coisa tão esmiuçada, eu pensei, vamos ser mais simples. Há duas coisas apenas que eu gostaria de chamar atenção, para não precisar entrar em cada detalhe do que ele disse. Primeiro, em quem é que ele está se baseando para construir conteúdo, né? Porque ele diz no início do vídeo que ele teve a ideia de fazer esse vídeo por causa do canal Espiritismo com Kardec. Esse foi o primeiro erro dele, no meu entendimento, porque ele está se baseando em pessoas que não entendem Kardec. Então é natural que ele, influenciado por essas pessoas, está seguindo o mesmo caminho. Vejam, qual é a característica do canal Espiritismo com Kardec? O canal Espiritismo com Kardec, ele primeiro que mistura completamente o espiritismo com política. Algo que o próprio Kardec, durante a vida inteira, disse que não era para ser feito.
Então, olha o nome do canal, Espiritismo com Kardec, e eles estão fazendo algo que Kardec era contra. Depois, qual é o outro problema desse canal? É que eles, em 2026, ainda seguem dizendo que a obra de Kardec foi adulterada. Então, o que isso me mostra? Eles têm um comportamento de negar fatos. Veja, mesmo o Carlos Sete, a Luciana Farias e o Dair Ribeiro, tendo escrito um livro completo, deixando absolutamente provado, com documentos de Kardec, que a obra não foi adulterada, eles negam os documentos e seguem afirmando que a obra foi adulterada. Veja, então qual é o comportamento? Ele, mesmo mostrando, eles negam. Aí não tem mais o que você fazer. Qual que é a minha preocupação? Que este senhor do canal Contexto Espírita seja igual. Mesmo a gente mostra, olha o que, que é influência, o que, que é uma influência quando você está com companhia, de afinidade com certas companhias, né? Como ele está próximo de pessoas que negam textos, que negam provas, eu espero que ele não seja influenciado por esse comportamento e faça o mesmo. Porque a gente vai provar, não é o que a gente vai vir aqui conjecturar, levantar uma tese. A gente vai provar que Kardec deixa claro que Jesus é um espírito puro. E eu espero que ele não faça parte desse grupo que ele tem afinidade, de pessoas que negam prova. Quando você começa a dizer que você tem um canal, olha o nome do canal, Espiritismo com Kardec, que nega o próprio documento de Kardec, o que, que você vai fazer? Você não tem mais o que fazer. Então, se ele for por esse caminho, a gente também não tem mais o que fazer. Se a gente provando, e mesmo assim ele insistir e ainda se colocar como alguém que segue Kardec, para mim é uma contradição gigantesca. Mas a gente não faz essa resposta no intuito de convencer a pessoa. A gente faz no intuito do público saber. O público tem direito de saber que ele está equivocado nesse vídeo. E em vez de discutir todos os pontos que ele coloca, que tem muitos erros, eu acho mais simples mostrar diretamente ao vivo dois textos em que Kardec diz que Jesus é um espírito puro. Que aí, e curiosamente no vídeo que ele fez, ele não cita esses textos. Justamente o tema que ele escolheu para falar no vídeo, ele ignora no vídeo os textos em que Kardec afirma o contrário do que ele está afirmando e dizendo que está se pautando em Kardec. Já começa aí. Depois, o que, que aconteceu? Depois que ele gravou o vídeo, eu vi que nos comentários, algumas pessoas disseram para ele: Ó, mas tem o texto de Kardec dizendo que Jesus é um espírito puro. E aí me preocupa. Porque era para ele ter dito assim: nossa, não, perdão, eu não percebi, eu não lembrava. Ah, erro meu. O que acontece? Mas não, ele deu uma resposta para as pessoas tentando desdizer o que Kardec disse. Não, é porque ele usou puro aqui num outro sentido, num outro contexto. E a gente vai ver que não tem como dizer isso, que Kardec está usando num outro contexto. E é o que a gente vai provar. E vamos ver se depois disso ele ainda vai insistir. Se ele insistir, bom, a gente já sabe. Temos mais um canal que vai falar em Kardec, mas na verdade não está preocupado em seguir Kardec, porque a gente mostra o texto de Kardec, a pessoa nega. E por fim, já para devolver para ti, Laura, antes de mostrar o texto, qual é o problema disso? É que ele não presta atenção nas consequências da fala dele, que é o que a gente iniciou falando. Porque ao dizer que Jesus não é um espírito puro, ele está jogando Kardec para a terceira ordem. E jogar Kardec para a terceira ordem é dizer que Kardec tinha o desejo do mal. Porque todo espírito da terceira ordem tem desejo do mal. Ele não percebeu isso. É muito parecido com o que os amigos dele fizeram. Os amigos dele que afirmam que a obra de Kardec foi adulterada também não pararam para pensar que, ao dizer isso, eles estão abrindo margem para eu concluir que a Mélie Boudet ou era omissa ou era ignorante.
ou era omissa ou era ignorante. Ao falar que a obra de Kardec foi adulterada, eu acabo atingindo a honra da senhora Allan Kardec, porque ela continuou vivendo após a morte de Kardec. E nunca ela disse que a obra do marido dela tinha sido adulterada. E ela estava viva. Então, essas pessoas não param para pensar. Quando eu começo a relativizar a obra de Kardec em um ponto, eu posso relativizar em tudo, Laura. Essa é a consequência perigosa. Se eu vejo Kardec dizendo literalmente a coisa e nego, bom, eu posso agora inventar qualquer coisa e botar na boca de Kardec. Esse é o perigo. E nós vamos mostrar o texto aqui. Eu vou mostrar como o texto ele está completamente ligado exatamente com o texto do 113 do Espírito Puro, quando Kardec vai falar de Jesus. Vou mostrar isso. E depois tem uma cerejinha do bolo para nós mostrar, como não deixa nenhuma dúvida. Mas, antes disso, Laura, agora eu passo para ti. Se tu quiser que a gente pegue mais alguma coisa da 113, a gente trata. Se tu quiser levantar alguma questão, deixa o que tu conduz aí. Não, não, o Michel, tá tranquilo. É só pedir ao Daniel, né, que ele disse que demorou a achar. Daniel, aí você se inscreve aí, por favor, no canal e deixa o sininho de notificações. Toda segunda temos o estudo do Livro dos Espíritos e na terça, também às 20 horas, o estudo da Revista Espírita, tá? Então, já fica aí contando com você, tá? Michel, passo para você. Não, e lá eu sei que o Daniel, ele tá também no Instagram. Lá no Instagram eu sempre coloco o link da live, né? Bem horas antes. Olha só, tá vendo aqui, esse texto que tá na tela é o texto do item 113, Espíritos Puros. Ó, então esse é o texto do Espírito Puro. Olha a frase que Kardec usa ali, ó. Ali no meio, ó. Eles são, os puros, né? São os mensageiros e os ministros de Deus. Tá vendo como é que Kardec se refere ao Espírito Puro? São os mensageiros e os ministros cujas ordens executam. São os ministros de Deus cujas ordens executam. Guardem essa frase, que vocês vão ver o texto que nós vamos mostrar daqui a pouco, Kardec falando isso de Jesus. E mais, volta lá na 112, Laura, que eu quero agora, peguem essa frase que eu li agora, guardem, e na 112, ele está falando sobre o Espírito Puro, ele fala do domínio da matéria, né? Só tinha 113 aberta. Não tem problema, só para que eu preciso que o pessoal guarde essas duas informações. Ó, o item 112, atenção para as provas. O item 112 e o item 113 do Livro dos Espíritos trata do espírito puro. Certo? A gente já viu no 113 ele dizendo que os puros são os ministros de Deus. Tá? Agora nós vamos ver na 112, só para a gente gravar isso. Nós vamos ver na 112 o Kardec dizendo que a gente já tinha visto isso, ó, nenhuma influência da matéria. Então eu peço para vocês que guardem essas duas informações. Ele diz na 112 que o espírito puro não tem nenhuma influência da matéria, e ele diz que o espírito puro são os ministros de Deus, executam as ordens de Deus. Isso ele está falando do puro. Agora vamos ver lá na Gênese, Kardec falando de Jesus. Veja, agora é Kardec, aqui é Kardec está falando dos puros. Agora nós vamos pegar um texto da Gênese, Kardec falando de Jesus. Certo? E lembra, qual é a tese do contexto espírita? Jesus não é um espírito puro segundo a obra de Kardec. Agora vamos ver. O item 2, olha, vamos botar direitinho para o pessoal saber a referência. Ó. A Gênese, que é os milagres e as predições, né? Na segunda parte, que é dos milagres, capítulo 15,
os milagres do Evangelho, o item da superioridade da natureza de Jesus. É o item 2 que nós vamos ver. Pode passar o 1, que não serve para o que a gente vai mostrar. Olha o 2. É Kardec falando sobre Jesus. Olha o que ele diz. Sem nada a prejugar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando apenas um espírito superior. Aqui começa a confusão. É o Ney, né? Eu acho que é o Ney o nome dele, lá do Contexto Espírita. Vejam que aqui Kardec diz que Jesus é apenas um espírito superior. Então, eu não sei se ele leu isso aqui e já concluiu: olha, então Jesus não é de espírito puro, Jesus é espírito superior. Só que ele não entendeu que Kardec usa a expressão superior em alguns momentos também para se referir ao puro. Aí você que está vendo agora vai dizer: ah, Michel, mas você disse que ia provar, você está fazendo uma conjectura, um raciocínio. Calma que vocês vão ver no final até o final do item como Kardec é claro. Segue Kardec. Não podemos deixar de reconhecê-lo um, olha agora, dos de ordem mais elevada. Aqui eu já poderia pegar e dizer, ó, qual é a ordem mais elevada? Não é a primeira? Ele está dizendo, Jesus é um dos de ordem mais elevada. Eu já poderia aqui dizer, opa, ele está dizendo que é puro. Mas quem está vendo está dizendo, Michel, não vai me dizer que essa é a prova, porque ainda está muito interpretativo. Segue o texto. Colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Segue Kardec falando de Jesus. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo. Olha agora. Forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia. Ora, a gente não acabou de ler no item 113, Kardec dizendo que os puros são os ministros que executam a vontade de Deus. Aqui ele está dizendo que Jesus é de uma ordem mais elevada e que ele é um dos mensageiros diretos. Bom, se é direto, não tem nada acima. Olha como ele usa o mesmo linguajar aqui que ele usa do puro. Mensageiro direto, ministro de Deus. A palavra direto aqui não deixa margem para dúvida que ele está chamando Jesus de puro. Mas se a pessoa ainda for muito teimosa, pode dizer assim: ah, mas ainda para mim está duvidoso. Segue o texto. Para cumprimento, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas o enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que profeta, seria um Messias divino. Olha ele dando uma relação para Jesus exatamente direta com Deus, como é o Espírito puro. Mas segue, pessoal. Já eu poderia abrindo um parênteses. Lá no vídeo do Contexto Espírita, ele nem cita esse texto. Ele não cita. Olha agora, olha agora. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro. Olha aqui. Kardec chamando Jesus de espírito puro. Desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então vejam, ele falou que Jesus era a ordem mais elevada, mensageiro direto de Deus, chamou de espírito puro. Kardec, falando de Jesus, chamou ele de espírito puro. Pois bem, quando alguém lá nos comentários do vídeo do senhor lá do Contexto Espírita lembrou ele desse texto, ele disse o seguinte: não,
lá na Gênesis, quando Kardec chama Jesus de espírito puro, ele não está se referindo ao puro da escala espírita. Ele está querendo dizer depurado. Essa é a leitura que o senhor Olney dá para esse texto, um texto que diretamente Kardec está deixando claro que Jesus é o espírito puro. Aqui ele está relativizando o uso da expressão espírito puro de Kardec. Mas aqui vem, primeiro, o parágrafo de cima deixa claro que ele está se referindo ao puro, porque ele usa a mesma expressão. Mensageiro direto, lembra muito ministro de Deus. Ele coloca Jesus como tendo contato direto com Deus. Então ele teria que ser puro, porque só o puro tem contato direto com Deus. Então o próprio contexto do item 2 mostra que sim, Kardec estava querendo se referir ao espírito puro. Outra, quando o senhor Olney diz que Kardec aqui estava querendo dizer espírito depurado, peraí, é chamar Kardec de uma qualidade, de um defeito que Kardec não tinha. De um defeito que Kardec não tinha. Ora, Kardec que sempre tomou cuidado com as palavras. Se ele quisesse dizer depurado, ele ia usar a expressão espírito puro para confundir a gente. Para uns achar que era puro da escala espírita e outro que era depurado. A gente sabe que Kardec não tinha esse descuido. Outra questão, se Kardec usasse a expressão espírito puro para querer dizer depurado, por que ele só usou essa expressão para Jesus? Porque ele não chama mais nenhum outro espírito de espírito puro. Então vejam, a sensação que eu tenho, e eu espero estar errado, é que o senhor Olney viu esse texto, percebeu que errou, e para não admitir que errou, ele quis então forçar uma interpretação completamente sem sentido do próprio Kardec chamando. Mas tem mais. Vejam, se eu ficasse só aqui, eu já teria sido 1000 vezes mais lógico do que o vídeo lá do contexto espírita. Só que tem mais 2 detalhes. Vou mostrar o próximo. Segue o texto. Olha o que ele diz. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito. Olha agora, Laura. Das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria. Meus amigos, ele acabou de chamar Jesus da ordem mais elevada, chamou de espírito puro, chamou de mensageiro direto de Deus, e agora diz que Jesus dominava de modo absoluto a matéria. A gente acabou de ver no item 112 qual é o único espírito que domina de modo absoluto a matéria. Puro. Agora me digam, o texto deixa margem para dúvida? É escancarado que ele está dizendo que Jesus é o espírito puro da escala espírita. E pasmem, repito, ele não cita esse texto no vídeo dele. Ele vai depois, nos comentários, quando alguém lembrou ele do texto, dar essa interpretação forçada. Não, lá puro quis dizer outra coisa. E a gente viu no francês, tá? Espírito puro no francês. Tudo que tá aqui tá no francês. Veja, isso é uma prova. Mas lembra, os amigos dele que estão inspirando ele a fazer vídeo não dão bola para provas, né? A gente mostra a prova e eles negam igual. Será que ele é igual? Então, olha, a pessoa tem que ser muito teimosa para pegar isso aqui que a gente mostrou e dizer, não, é uma questão de interpretação. Só que tem mais um detalhe que a gente está guardando aqui por gosto. Vejam, só isso aqui bastaria, né? Se a pessoa não é teimosa, só isso aqui bastaria. Mas tem uma que a gente está guardando. Mas antes de mostrar o que a gente está guardando, eu passo para o Lauro também tecer os comentários dele aí. Michel, eu não tenho muito o que comentar, a não ser reafirmar aquilo que eu disse, que eu penso.
que essa ideia de reduzir Jesus à condição de espírito da segunda ordem traz uma série de confusões, né? E talvez isso faça com que essa ideia provocou, né, nos que querem encontrar um Kardec preconceituoso, um Kardec racista, talvez possa ser até influência disso aqui, porque seria lógico. Bom, então Jesus é um espírito superior da escala espírita, ou bom da escala espírita, segunda ordem. Então, como eu disse, logo Kardec é de terceira. Se Kardec é de terceira, claro que as suas ideias estão completamente encharcadas das ideias materiais, influenciadas pelas ideias materiais. Aí é o que o Michel falou. Então, ele é mal, porque ele vai trazer esse sentimento de preconceito, né? A cor, a mulher, enfim, é tudo. Então, isso aqui implica para aqueles que querem pensar um pouquinho, raciocinar e levar em consideração o que eu acho que é Orney, não sei, ele trata lá, pode induzir a pessoa, se a pessoa comprar aquela ideia, induzir a pessoa a chegar a essas conclusões que eu cheguei. Agora, imagina quem tem muito mais conhecimento que eu, que raciocina muito mais que eu, vai chegar a conclusões muito danosas, se não tiver um pouco desse conhecimento aqui, viu, Michel? Exato. Eu não sei, prestem atenção nas minhas palavras, eu não sei se ele tem essa intenção por trás de diminuir Jesus para diminuir Kardec e ao diminuir Kardec poder aí introduzir aí essa ideia que muitos inimigos de Kardec estão no movimento espírita tentando manchar a pessoa de Kardec justamente para escantear Kardec e a pessoa poder colocar as suas ideologias, as suas ideias próprias. Eu não sei se ele faz isso com essa intenção, mas eu sei que, e talvez ele não saiba, que essas ideias que estão aí no movimento espírita e que ele está sendo influenciado sem perceber, pressupondo que ele não percebe, vem disso. Quem está criando essas interpretações aqui para sempre diminuir, para diminuir a escala evolutiva de Jesus, para diminuir Kardec, é com essa intenção. Porque eu diminuo Jesus, diminuo Kardec, coloco Kardec como uma pessoa limitada e preconceituosa da sua época para poder tirar ele da jogada e aí colocar as minhas ideologias políticas. Há pessoas fazendo isso com essa intenção. Eu não sei se ele tem, mas caso ele não tenha, ele não sabe que ele está sendo vítima disso. Está sendo influenciado por isso. E veja, a gente acabou de provar. A gente provou. A gente mostrou o texto todo. Como a ideia do puro aqui não é o sentido que ele dá lá que é no sentido depurado. Não, porque o resto das frases mostram como ele está se referindo ao espírito puro. Mas aí, Laura, agora, aquelas pessoas que são muito teimosas, a cereja do bolo. Tem um outro texto de Kardec chamando Jesus de espírito puro. E dessa vez vocês vão ver como é que ele fala. Eu vou colocar daqui, Laura, pode ser? Deixa eu aumentar o tamanho e já Sim, compartilho sim. na tela aqui. Eu vou colocar e já vou dar a referência para o pessoal. Deixa eu botar aqui, compartilhar tela. Acho que eu coloquei aí, ó. Tá bom o tamanho ou tem que aumentar lá? Se você conseguir aumentar. Aí, tá ótimo. Assim? Tá ótimo. Tá, ó. Só para as pessoas saberem o seguinte, ó. Isso aqui que eu estou mostrando agora está no livro dos médiuns, lá no finalzinho do livro dos médiuns. Eu vou mostrar aqui para vocês o capítulo e o item, ó. Eu vou passar rápido, mas ó. O livro dos médiuns,
capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 9, sobre o Espiritismo, item 9. Vou deixando alguns segundos aí, porque se o pessoal quiser printar, anotar. Capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, item sobre o Espiritismo, número 9. O que é isso aqui? Kardec recebe, através do médium, uma mensagem. Já vou mostrar, mas eu vou falar antes para ficar mais fácil de entender. Kardec recebe uma mensagem, tá? Que o espírito que assina essa mensagem é Jesus. E aí Kardec vai fazer um comentário dizendo que a mensagem está de acordo com a elevação de Jesus. Então, o conteúdo parece confirmar a assinatura. É isso que ele vai dizer. Aí vem uma curiosidade. Essa mensagem, Kardec pega, tira alguns parágrafos e publica de novo no Evangelho segundo o Espiritismo. E em vez de colocar a assinatura Jesus, Kardec bota Espírito de Verdade. Que isso aqui também é uma prova de que é o mesmo Espírito. Espírito de Verdade, Jesus. Mas aqui não é discussão. Aliás, acredito eu que pelo menos isso o contexto espírita admite. Que Jesus e Espírito de Verdade são a mesma individualidade, né? Ou ele vai fazer agora um próximo vídeo dizendo que não é. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Quer ver? Ó, a mensagem é aquela que está lá no advento do Consolador, lá no capítulo 6 do Evangelho, que ele fala: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Muita gente não sabe que essa mensagem apareceu antes no Livro dos Médiuns, assinada como Jesus. E tem uma nota de Kardec aqui no Livro dos Médiuns. Quer ver? Ó, só vou mostrar um pedacinho da mensagem para vocês verem que é a mesma. Ó, só que Kardec mudou uns trechos, ó. Tá aqui, ó. Venho como outrora aos transviados, aos filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade se para as trevas, escutai-nos o Espiritismo como outrora, minha palavra. Se vocês pegarem lá no capítulo 6, as mensagens do Espírito de Verdade, essa mensagem está lá. Só que aqui, Kardec apresentou ela completa. Lá no Evangelho, ele tirou uns parágrafos. Tá? Então, aqui é só para mostrar do que se trata, né? Ó, olha aqui o trecho, ó, Laura, ó. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, para ver como é a mesma mensagem, só que essa aqui veio primeiro no Livro dos Médiuns. Aí, depois que termina a mensagem, aqui vem, ó, estão vendo aí? Nota. Aqui é Kardec, então, comentando. Olha o que Kardec diz. Eu vou ler aqui. Posso ler, Laura, ou tu quer comentar antes alguma coisa? Não, fique à vontade. Tá, então, olha só o que Kardec diz. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria, deixa eu botar mais aqui para aparecer tudo. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Então aqui não é nossa intenção analisar o que Kardec tá falando em si, não é a hora, mas Kardec só está dizendo que como tem que ser, né? O Espírito assinou que era Jesus, então você não sai aceitando, você coloca com todas as reservas. Olha, o conteúdo não contraria nada do que Jesus diria. Olha o que ele diz, para alguém não dizer que a gente está inventando. Tá ali, ó. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então, essa mensagem acima ali, a assinatura veio Jesus de Nazaré. Então, nota, tá falando de Jesus. Segue Kardec. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, olha, antes de continuar lendo, ele fala de novo espíritos superiores, mas de novo ele se refere a superiores no sentido de segunda e primeira ordem.
Porque vocês lembram que lá no finalzinho da 113, ele fala exatamente isso do Espírito puro. Que eles podem se comunicar, mas fica ruim de colocar a 113, Lauro, antes de eu continuar lendo? Só para a gente ler. Na 113 ele está falando do Coloca puro. agora, peraí, Olha o que ele diz lá. Só para a gente ver mais uma vez ele fazendo uma ligação, quando ele vai falar do superior, se referindo a Jesus, como ele sempre puxa para o puro. Porque lá na 113 ele diz assim no finalzinho, ó. Bem no último parágrafo da 113, podem os homens pôr-se em comunicação com eles. Ele está falando dos puros. Mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então ele fala sobre o puro se comunicar e diz que é possível, mas que a gente tem que tomar cuidado. Ora, aqui, quando ele está analisando uma comunicação assinada por Jesus, ele faz exatamente isso. Vejam que ele está colocando reservas na assinatura. Certo? Michel, descompartilha o seu aí, por favor, para eu compartilhar o meu. Compartilhe. Só para nós mostrar para o pessoal o que eu estou dizendo. Ó. Vai no finalzinho da 113, é o último parágrafo. Eu já estou chegando na cereja do bolo, pessoal, mas é que eu quero deixar bem explicadinho. Ó, podem os homens pôr-se em comunicação com eles. Quem são eles? Os puros. Está no item 113, espíritos puros. Mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então ele está dizendo que é possível, mas que a gente tem que ter reserva. Ele não está dizendo isso? Exatamente como ele fala lá. Agora eu vou voltar. Hoje eu enlouqueço lá. Agora eu vou voltar lá no texto do. Olha, exatamente isso que ele indica aqui na 113, falando do puro, é o comportamento que ele tem lá na mensagem recebida por Jesus. Ele coloca reservas. Mas aí pode jogar, mas mesmo que eu quisesse pegar tudo que eu falei até agora e dizer que é interpretação, olha o que ele diz agora. Tá aparecendo aí, né? Tá. Olha o que ele diz agora. A razão nos inibe de acreditar. Olha isso, Laura. A razão, ele está falando de Jesus, nos inibe de acreditar que o Espírito, por excelência puro, responda ao chamado do primeiro que aparece. E aqui a tradução ainda está ruim, porque no francês está assim, o Espírito puro por excelência. Aqui o tradutor, eu não sei por que os tradutores fazem isso, mas o tradutor ainda mudou de ordem as palavras, né? Mas nota, quando ele fala puro por excelência, o que é espírito puro por excelência? O seu Onei vai dizer que ele está falando aqui espírito depurado? Puro por excelência. Não é o espírito puro da escala espírita. Coincidentemente, mais uma vez, ele usa a mesma nomenclatura falando do mesmo ser. E só usa quando ele fala de Jesus. Se isso aqui, tudo que a gente mostrou, ele não considera uma prova clara de que a obra de Kardec coloca Jesus como um espírito puro, ele está totalmente influenciado pelos amigos dele do Espiritismo com Kardec, que negam até mesmo as evidências. Não me surpreenderia, porque eles são assim. Mesmo os textos do Carlos VII, que mostram os documentos, eles negam. Então, não me surpreenderia que ele tivesse o mesmo comportamento, negando. Nós estamos mostrando aqui o texto. Espírito puro por excelência. Que interpretação eu dou para Jesus, espírito puro por excelência? Se isso aqui não é uma prova. E, Laura, eu vou até exagerar, eu vou botar no francês. Eu vou botar no francês, porque o povo é capaz de ainda dizer que não, no francês não está assim.
Ah, eu vou colocar aqui no francês e vou compartilhar. Vou botar aqui o francês. Vou botar lá. Apareceu aí? Eu vou mostrar. Não precisa nem ter um dia de aula de francês para ver. Ó, aqui está em português, lá embaixo vai estar francês. Ó, aqui começou o francês. Vamos para a nota de Kardec. Ó, remarque, é nota. Ó, a razão, ó, nos defende de crer que o espírito pur par excellence. Tá aparecendo bem aí, Laura? Perfeito. Perfeito. Ó, viu? Não tá nem por excelência puro como tradutor. Ó, o l'esprit. Alguém tem dúvida que l'esprit é o espírito? Pur é puro. Par é por. Excellence, excelência. L'esprit pur par excellence. O espírito puro por excelência. Kardec chamando Jesus de espírito puro por excelência. Porque se ele botasse só o espírito puro aqui de novo, quem sabe o seu Alnei ia dizer, não, é puro no sentido de depurado, que mesmo assim não faz sentido. Mas ele ainda bota um por excelência, que é excelência, o que é excelência? Então ele chamou Jesus de puro, ele chamou Jesus de mensageiro de Deus, que dominava absolutamente a matéria, mensageiro direto de Deus, e chamou de espírito puro por excelência. O que fez o seu Alnei? Ele levou a expressão espírito superior à última consequência e relativizou a expressão espírito puro, mas é o contrário. É o contrário. Até porque se fosse espírito superior e ele chamasse de espírito puro, olha a contradição que Kardec estaria criando, né? Chamando de duas coisas, mas não. É que Jesus está falando espírito superior por oposição a inferior. Mas a escala ele diz espírito superior puro por excelência. Tanto que o nome do capítulo é Superioridade de Jesus. Aí sim, a palavra superior ele está usando como superioridade. E puro ele está usando como puro mesmo, não como depurado. Ele inverteu, ele relativizou o espírito puro e tornou absoluta a interpretação do espírito superior. Mas é só você ver o contexto, as expressões que ele usa, e é só pegar aqui, quando ele diz puro por excelência. Aprovado. Isso que eu poderia. Eu não fiz porque não precisa. A gente poderia mostrar diversos de outros textos em que os espíritos que acompanhavam Kardec vão sempre colocar Jesus como acima e direto com Deus. Tem um texto em que Kardec diz que Jesus, se fosse médium, seria médium de Deus. Como assim? Por que Jesus seria médium de Deus e o Espírito puro? Se Jesus fosse um Espírito de segunda ordem, ele não seria médium de Deus, ele seria médium do Espírito puro. Por que ele seria médium de Deus? Tem vários textos dos Espíritos dizendo Jesus, o nosso maior Espírito, o governador planetário. Na obra de Kardec tem vários textos. Fora os outros problemas lógicos do vídeo dele que eu nem estou precisando colocar. Eu só estou mostrando dois textos que fica provado claramente que na obra de Kardec, Jesus é um espírito puro, sim. E ele não trata desses textos lá no vídeo dele. Aí é fácil ter razão, né? Eu crio um vídeo, falo o que eu quero, e os textos de Kardec que poderia colocar problema para minha tese eu não mostro. Assim é fácil, né? Ou ele desconhece. Se ele conhece e não colocou, fica feio. E se ele não conhece, fica feio também, porque que significa que ele não estudou tudo. Eu espero, sinceramente, que ele veja isso aqui. Ele não precisa agradecer, não precisa se pronunciar, não precisa falar nada. Só deleta lá o videozinho, faz de conta que não existiu.
porque a gente comete erros. Não vai diminuir nada a grandeza dele, a seriedade dele, a honestidade, a importância do canal. Não vai, pelo contrário, vai ganhar mais respeito ainda. Porque a gente pode cometer erro, acontece. Mas é por isso que nós, kardecistas, temos que nos unir, porque um ajuda o outro. Daqui a pouco acontece com a gente. A gente pode falar uma coisa aqui que a gente esqueceu, vem alguém e lembra. Por que a gente vai ficar teimando? Em nome de Kardec, por Kardec, a gente admite, ó, eu errei, a culpa não é de Kardec, viu? Tem problema. Não mancha em nada a história do contexto espírita, pelo contrário, deixa mais bela ainda. Significa que ele não está fazendo igual o movimento espírita fez, que preferiu largar Kardec do que admitir erros. Então, essa é a contribuição que a gente pode dar, né? A gente não tem intenção de ficar abrindo aqui o espaço para isso, né? Mas como deu a calhar o assunto, o Lauro também aceitou da gente fazer isso, que eu achei importante. Então, no meu entendimento, tá claro, provadinho, e agora, como dizia Kardec, que o leitor ou que os ouvintes tirem suas conclusões. Os argumentos foram colocados, os textos foram colocados. Passo para ti, Lauro. Exatamente, não, precisava, tinha essa importância. É como você disse, não é para diminuir o canal, o Contexto Espírita, longe disso. É só para esclarecer aquilo que realmente Kardec dizia e mostrou em textos, né? Para que não haja dúvidas. Até porque se a gente fala em unidade de princípios, então a gente precisa realmente ir trocando essas ideias. Não pode ser de outra maneira. Querer insistir no erro, mesmo que ele esteja escancarado, é sinal de muito orgulho. Não estou aqui dizendo que é o caso dele, só estou dizendo assim, se a pessoa persiste, né, no equívoco, é natural que a gente erre sim, talvez pela falta de ter estudado ou lido mais, prestado mais atenção e por se deixar levar pela opinião do outro, né, causa, muitas das vezes, esse desencontro. Agora, era importante poder chegar até ele, para que ele faça reflexões sobre isso, e se ele achar que ainda Jesus é um espírito de segunda ordem, que ele, né, mostre para a gente. Mostre e fala, olha, vocês não viram isso aqui. De repente, né, vai saber, né? Então, eu acho que a coisa está aberta para discussão. Mas o que foi mostrado aqui pelo Michel, não resta nenhuma dúvida de que Jesus é um espírito puro, primeira ordem da escala espírita. Nós tratamos a semana passada, pedi o Michel para fazer um resumo, falei, Michel, faz um resumo breve aí da escala binária e trinária, porque é justamente isso. Né, Michel? Então, Kardec, quando ele se utiliza de espírito superior, ele está se referindo aos bons e puros. Quando ele quer ser direto, ele vai falar espírito puro, pronto, Jesus. É como o Michel disse lá atrás. Gente, Kardec, ele não jogava palavras fora. Ele diria, se é para falar espírito depurado, ele colocaria espírito depurado. Ele não ficava ali poupando ali. Jesus, espírito puro, como foi dito também pelo Michel, para criar uma confusão danada na cabeça da gente, seria desnecessário. E não era, né, não era esse objetivo, e não foi assim que Kardec agiu. Foi muito claro, muito direto, muito objetivo. Olha, Michel, para mim, como diz você, é praticar jogado no assunto. Né? Vamos ver, quem sabe, o senhor Ornei, ele né, veja esse vídeo e tire suas conclusões. E talvez, se ele chegar ao entendimento de que realmente me equivoquei, delete o vídeo, não precisa nem fazer um vídeo de reparação, delete o vídeo e pronto. Eu vou falar por mim, eu, né, defendi a ideia de a gênese ser adulterada. Quando me provaram por A mais B que não houve adulteração, para mim foi tranquilo. Falaram, realmente, eu acreditava em algo e eu vi que estava equivocado. Para mim não foi problema nenhum. Mas né, não posso usar aqui eu como régua, mas reconhecer que a gente errou é importante até para mostrar que a gente é falível. Pessoal, olha,
Deixa eu ver aqui, tá tendo uns comentários aqui. Deixa eu pôr na tela aqui, Michel. Às vezes você já quer ir comentando algo aí, pode ficar à vontade. Passo para você. É isso aí, Lauro. Pode colocar os comentários do pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida. Eu estou vendo. Eu vi que o Luciano falou, né? Excelente estudo. E eu acho que a Lucimar colocou uma dúvida ali. Pode. Uma questão é sobre Jesus já ter atingido a evolução absoluta. No texto fala que ele não goza de felicidade ociosa contemplativa. Pode levar-nos a pensar que ele continua evoluindo no conhecimento. Veja, o que que eu diria, Lucimar? Quando tu diz assim, pode levar, por que que pode levar? Porque quando ele diz que o espírito, lá no texto da 113, quando ele diz que o trecho que tu está citando é justamente do puro. É justamente do puro. Entende? Ele tem a evolução máxima e a felicidade plena. Mas essa felicidade não é contemplativa. Por que que não é contemplativa? Porque o espírito não fica só parado, né? Ele vai fazer o quê? Vai ajudar quem está abaixo dele. O texto coloca isso, percebe? O texto vai mostrar que. Imagina se a gente dissesse o contrário, né? Olha, o espírito puro atinge a felicidade plena e aí fica só deitado, olhando, sem fazer nada. Qual que seria o sentido, né? Como é que você aguentaria ficar sem fazer nada, ocioso? Percebe? Então é óbvio, o que que ele vai fazer? Ele vai continuar trabalhando. Mas ele vai trabalhar por quem? Por nós, né? Porque ele já teve felicidade plena. O texto diz isso. Então não é que ele vai aprender alguma coisa, ele já aprendeu. Agora ele vai ajudar quem não aprendeu. O texto diz isso. Acho que agora, deixa eu ver se eu fechei o texto aqui. Eu acho que eu deixei aberto aqui no celular o texto. É, Ah, deixei colocou? aberto. Ó. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam. Veja, para você executar as ordens de Deus, você já tem que conhecer toda a lei de Deus, né? Então, eles só estão executando, eles não estão aprendendo. Né? Porque eles já aprenderam tudo. Ó, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Então, eles vão cuidar que nem Jesus fez, né? Jesus não fez e faz, né? Jesus cuida da gente. Agora, Jesus aprende alguma coisa com a gente? Não aprende nada. Ele cuida da gente porque ele nos ama, porque ele já tem a felicidade plena, né? Mas nota, mesmo essa questão que tu está colocando, mesmo essa questão, ela não coloca nenhuma dúvida sobre Jesus ser o Espírito puro, percebe? Não tem relação, não tem relação essa pergunta com Jesus ser ou não ser um Espírito puro. Então, a coisa não. Mas é claro, tenta imaginar, tenta sempre pensar assim, ó, imagina se Kardec escreve o contrário, né? Olha, o Espírito puro chegou puro e não faz mais nada, ele fica só contemplando. Seria uma espécie de egoísmo, né? E nem só egoísmo, porque imagina você não fazer nada. Como é que você conseguiria ser feliz sem fazer nada? A gente que é espírito inferior, se a gente ficar muito tempo parado, bate um tédio, né? Imagina um espírito puro. Então, claro, o espírito ele fica ao atingir a felicidade suprema, ele diz o quê? Bom, como eu sou feliz de uma maneira inalterável, agora eu vou, a serviço de Deus, ajudar os espíritos inferiores, os que estão abaixo de mim. É isso que ele faz, né? Mas ele faz isso sem nenhum sofrimento e sem precisar aprender nada, porque ele já sabe, né? Aliás, o próprio fato dele poder servir a Deus é porque ele já sabe.
Agora, claro, se você me perguntar assim, como é que pode existir um ser que não aprende mais? Aí a gente não sabe. Aí a gente já não sabe, né? Claro que se a pergunta da Lucimar for assim, como é que é não aprender nada? Não sei. Porque a gente não consegue imaginar o que que é não aprender, né? Por quê? Porque a gente está no estágio em que a gente só aprende. A gente está o tempo todo aprendendo, né? Então a gente não sabe como é que é ser um espírito puro. A gente não consegue, inclusive, eu tratei disso semana passada, né? Eu não consigo nem imaginar como é que eu separo Deus do espírito puro, porque o puro sabe tudo, mas ao mesmo tempo não é Deus. Entende? Mas é isso, é porque a felicidade sem fazer nada não é felicidade. E eu tenho que colocar ele com a felicidade máxima, senão ele não seria puro. Então é nesse sentido. Não sei se consegui ajudar a Lucimar no raciocínio, mas, mas eu reconheço, Lucimar, que quando a gente começa a pensar muito no puro, começa a vir uma série de dúvidas, né? Meu Deus, como é que será que é ser puro? A gente não consegue imaginar, porque a gente é imperfeito, né? Mas nota, o que não deixa. Ó, para resumir, que a gente já estourou o horário. Há muitas dúvidas sobre o espírito puro, que a gente não consegue entender. Mas, para mim, não há dúvida que Kardec deixa claro que Jesus é puro. Isso não tem dúvida. Percebe a diferença? Há muitas dúvidas de como é ser espírito puro que eu não consigo entender. Mas fica claro no texto de Kardec que para Kardec Jesus era um espírito puro. Eu não posso fazer que nem o contexto espírita, que veio dizendo que não, que segundo a obra de Kardec, Jesus não era um espírito puro. Isso não. Isso para mim está claro que é um puro, como a gente mostrou aqui, né? Exatamente, a pergunta do Luciano não pode ser isso. Veja, Kardec fala, ele evoluiu a própria definição de puro, ó, superioridade intelectual e moral absoluta. Tem outros trechos da obra, Luciano, que tu deve lembrar, que ele diz assim: o espírito deve saber tudo. Saber tudo. Claro que tu vai me perguntar assim, mas como é saber tudo e não ser igual a Deus? Aí essa contradição a gente não consegue resolver. Mas essa contradição, o Espiritismo pode dar uma solução. Qual é a solução do Espiritismo? Olha, a gente vai saber quando for puro. Percebe? O Espiritismo pode fazer essa jogada. Eu não sei como é que eu resolvo esse problema. Como é que é saber tudo, não evoluir mais e ao mesmo tempo não ser Deus? A gente não sabe. Mas você, quando imaginar o puro, não pode imaginar alguma coisa faltando no puro. Percebe? Se... Porque aí, que faz o movimento espírita? Para tentar diferenciar o puro de Deus, o movimento espírita tenta diminuir o puro. Não faça isso. Sabe por que o movimento espírita faz isso? Porque ele quer solucionar. Mas o erro é esse, não tente solucionar. Você simplesmente coloca como uma informação dada. Olha, chega uma fase em que a gente se torna puro e sabe tudo, mas ao mesmo tempo a gente não se torna igual a Deus. Como é que é isso? Não sei. É assim que a gente trabalha com uma obra científico-filosófica. O erro do movimento espírita é tentar solucionar o que não tem. Aí eu gero contradição. Aí eu tenho que diminuir o puro, colocar. Não vai nesse caminho aí que são os limites da razão, que é a primeira parte que a gente tratou aqui do Livro dos Espíritos mostra. Aquilo tudo que for do limite da razão, os espíritos dizem, você só vai entender quando você tiver um sentido novo, quando você se torna puro. Percebe? Tem que levar a sério quando a gente diz é um limite da razão. É um limite da razão, realmente. Só que, detalhe, se eu tentar resolver, eu crio mais contradição. É melhor eu ficar com algumas questões em aberto do que tentar resolver e criar mais problema, que é o que o movimento espírita faz. Porque o movimento espírita não leva a sério quando os espíritos dizem não dá para entender. Não, e eu digo, leve a sério. Quando você leva a sério, você diz isso. Olha, não sei. Sabe aquela frase, não sei, só sei que é assim? É exatamente assim que você faz.
Ah, não, mas eu quero tentar achar uma solução. Tudo bem, mas não use mais o nome de Kardec. Tudo que você criar é sistema seu. Não use, não diga que é teoria de Kardec. Aí você estaria. É nisso que peca o movimento espírita. Ele tenta fazer uma coisa que a obra já mostrou que não dá, mas ele tenta. É teimoso, ok. Mas pelo menos não use, então, não diga que é espiritismo, é seu sistema. Certo? Laura, eu não sei se tu tem mais alguma questão, algum ponto. Não, Se não, não, tranquilo. Ah, é isso aí. Lembrar que aonde Kardec parou, a gente tem que parar juntos. Nós temos que, né? Vamos seguir, não vamos avançar. Ah, mas o espírito da obra tal, parece que Emmanuel, segundo me contaram, que Emmanuel vai dizer que os espíritos puros progridem em outros sentidos que a gente desconhece. Veja, a opinião do espírito. O que diz aqui Kardec, né? Isso aqui, classe única, já adquiriu todo conhecimento absoluto, ficamos por aqui. Tá ótimo. Quem fica insistindo, por exemplo, vai a dizer assim: o Espiritismo ensina que o princípio inteligente no animal progride para o espírito humano. O Espiritismo não ensina isso não ficou resolvido. Então a pessoa vai, usa o nome do Espiritismo, diz que Kardec colocou isso em suas obras, quando na verdade isso ficou em suspenso, porque os espíritos não foram unânimes em resolver essa questão. Veja, e aí a gente vê palestras dizendo: aí o animal progride, o espírito, o princípio inteligente se transforma no espírito humano. E assim, pasmem, gente, uma vez num estudo, um camarada chega a ser engraçado. Ele disse assim: olha, Deus não é justo. Eu falei: por quê, cara? Ele falou assim: imagina o espírito que animou um cachorrinho dócil e ele se transforma em espírito humano, ele vai ser um espírito dócil. Aí aquele outro que animava um cachorro feroz, um cão feroz, ele se transforma em espírito feroz. Eu falei: mas de onde você tirou isso? Ele falou: não, eu estou só conjecturando. Que coisa doida, cara. Você não vai ficar com os espíritos? Só Deus sabe quando ele cria os espíritos. Pronto. Para que ficar caçando as loucuras? Mas é isso. Bom, pessoal, obrigado, muito obrigado pelas participações, pelos comentários, perguntas, foi muito bom. Acredito que quem tinha dúvidas a respeito, né, da superioridade do Cristo, de Jesus, eu acho que agora, né, deve ter ficado resolvido. Deixa eu ver que o Daniel trouxe, deixa eu ver se é uma questão aqui, é só um comentário mesmo, né? E eu acho que agora, né, isso ficou resolvido. Eu conversando hoje com o Michel, após o nosso estudo, às 14 horas, lembrando que amanhã, viu, pessoal, nós temos às 14 horas o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos já iniciar o item 2 da introdução. Conversando com o Michel, ele falou algo que eu achei interessante. De repente, a gente fica vendo, por exemplo, nós temos na rede, o TikTok, né? Nos nossos perfis do TikTok. Então, esses vídeos ficam aparecendo para a gente ali como amostras, né? Que vai passando ali. De repente, é muito melhor a gente colocar que não tem interesse. Eu nem sabia dessa opção, o Michel me deu essa dica lá. Do que, às vezes, aquilo aparece e a gente acaba por curiosidade, vou falar por mim, falar: vou ver isso, né? E aí você se influencia, ou se indigna, ou acaba se influenciando por aquilo, né? Então, vamos ficando com Kardec, vamos aprofundando, dúvidas que for tendo, né, a gente vai perguntando aqui, e o Michel, a gente coloca o Michel aqui, não é BBB não, mas a gente põe no paredão, pessoal, fica à vontade, viu? Tá bom? Então, lembrando que amanhã às 14 horas temos Evangelho segundo o Espiritismo, né? Terça-feira, às 5h30, Projeto Nosso Lar, segundo o Espiritismo. Às 20 horas, o estudo da Revista Espírita, aqui no Estudar Kardec. Tá bom, pessoal? Michel, passo para você. Caso eu esqueci alguma coisa, fica à vontade. não, eu estava vendo aqui agora, enquanto tu falava, Laura, olha só. A gente começou a estudar a escala espírita dia 28 de julho e terminamos agora 2 de fevereiro. Nós ficamos 6 meses estudando 17 questões, da 96 até a 113. 6 meses. Claro, agora vai dar uma acelerada, porque as questões são mais curtas, né? Quando a gente iniciou a escala espírita, a gente disse que ia demorar, levou 6 meses.
Amanhã, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai estrear o item 2 da introdução, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Tão falado, e eu já avisei, nós vamos demorar uns bons dias estudando. O mesmo estudo que a gente fez da escala espírita aqui, nós vamos fazer lá da introdução do controle universal lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 14. Para tentar pegar ao máximo os itens. Então ficamos aí 6 meses e agora estrearemos, depois de 6 meses, um assunto novo na segunda-feira que vem, que é justamente a questão aí do progresso dos espíritos, que agora Kardec vai tratar então da questão lá de quando o espírito é criado, né? Nós vamos ver a partir da progressão dos espíritos, assunto novo semana que vem. E amanhã, então, um último recado, Laura. Amanhã o estudo do Nosso Lar vai começar às 4h30. Vou começar uma hora mais cedo, porque eu acho que vai dar umas 3 horas de estudo. Porque amanhã nós vamos analisar o capítulo do Nosso Lar que fala do umbral. E é muito importante pegar esse capítulo, pegar pela goela esse capítulo, como a gente diz no Sul. Certo? Então, às 14 horas, eu vou estar aqui com o Lauro para nós estudar o Evangelho, e às 16h30, o capítulo sobre umbral, que nós vamos analisar amanhã, analisando a obra do Nosso Lar. Já deixo aí o anúncio para todos e uma boa noite a todos.